Lição de número 6, a justiça de Deus. Meus queridos irmãos, a lição de hoje está fundamentada em 3 grandes tópicos. O primeiro identifica o juízo divino exposto pelo profeta Ezequiel. O segundo mostra um tipo de petição que Deus não atende. E, finalmente, o terceiro diz respeito à impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos como Noé, Daniel e Jó, para livrar o povo do juízo divino. À luz desses tópicos, a presente lição desenvolve o tema da retribuição divina ao pecado. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. 4º trimestre de 2022, Revista dos Adultos. E olhem, meus queridos irmãos, o tema do nosso trimestre é a glória e a justiça de Deus. A convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Você está na Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, cujo tema é a justiça de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 6. O tema é a justiça de Deus. Texto áureo se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 18 e versículo de número 26, que diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Verdade prática diz assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de número 12, até o versículo de número 21. Eu convido você agora para irmos à apresentação da nossa lição. Na apresentação da lição nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é identificar o juízo divino. Segundo objetivo, mostrar a petição que Deus não atende. E o terceiro objetivo, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Muito bem, meus queridos irmãos, nós temos 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e estudaremos todos eles nesta aula. O primeiro ponto fala sobre a identificação do juízo divino. No segundo ponto, nós estaremos estudando sobre a petição que Deus não atende. E no terceiro ponto, nós vamos falar sobre a intercessão de Noé, de Daniel e Jó. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido algumas das lições anteriores. A você que nos tem acompanhado semanalmente, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora pela primeira vez,
e está conhecendo o nosso trabalho aqui no canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, agora sim, estudando sobre a identificação do juízo divino e o primeiro tópico, o discurso profético. Veja, meus queridos irmãos, o conceito bíblico de juízo é um tema muito importante nas Escrituras que permeiam tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O tema do juízo tem muitas facetas e aspectos que chamam a nossa atenção. Em todo o Antigo Testamento, Deus é referido como aquele que julgará com justiça. O salmista clama a Deus para ser seu juiz e julgá-lo de acordo com a sua justiça. Disse o salmista: julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Salmo de número 35 e versículo de número 24. Assim, Deus é visto como juiz no passado e no presente. Ele também será visto como juiz, tanto em um futuro próximo como distante. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para estudarmos o segundo tópico. A primeira parte do oráculo está no versículo de número 13. Diz assim, meus queridos irmãos, o versículo de número 13: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Veja, meus queridos irmãos, o Senhor é dono do céu e da terra e tem o domínio sobre todas as nações. Deus é o soberano de todo o universo, pois o Senhor é o Criador, aquele que, com o seu grande poder, criou todas as coisas que há nos céus e na terra. As nações lhe pertencem e ele tem o direito de julgá-las. Ele tem o direito de dominar sobre todos os povos da terra. Dizer que só quem conhece o Senhor pode ser julgado por transgredir contra ele é um argumento que nos parece sem sustentação bíblica. Como a profecia do texto citado não está se dirigindo a uma terra específica, pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e em qualquer época. Perceba, o profeta não especifica os pecados, usa de forma genérica a expressão cometendo graves transgressões. Veja, meus queridos irmãos, que transgredir é cometer uma falta, agir com infidelidade. Não é difícil descobrir esses pecados com base nas várias denúncias em Ezequiel. Em seguida, vêm os primeiros elementos da justiça divina. Estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais. Primeiro ponto, meus queridos irmãos, ele retira a sua bênção. A terra deixa de ser abençoada e a partir daí vem a carestia, a fome e a mortandade, o extermínio de seus moradores e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos hoje, sabe como? Hoje nós chamamos de recessão econômica. Muito bem, meus queridos irmãos, no terceiro tópico do primeiro ponto, fala sobre a descrição dos agentes do juízo divino. Está no versículo de número 17 e o versículo de número 21. Na nossa leitura bíblica em classe, você pode ver também aí na sua revista, ou então na Bíblia Sagrada, livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 17 e o 21. Diz assim o versículo 17: Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada, passe pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Versículo 21, porque assim diz o Senhor Jeová,
quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar delas homens e animais. Perceba, meus queridos irmãos, que nessas passagens são apresentadas as formas de julgamento divino. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente que se recusa a ouvir a palavra de Deus. Observe os 4 meios clássicos do julgamento divino: a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Isto sugere que estes 4 julgamentos correspondiam às desgraças que eram universalmente temidas em todas as partes do antigo Oriente Próximo. Então veja, meus irmãos, o primeiro juízo era a fome. Deus iria interromper o sustento do pão e acabaria com a vida de homens e animais. Tanto Jeremias quanto Ezequiel mencionam esse juízo que ocorreu exatamente como foi prometido. O segundo juízo era de bestas feras assolando a terra. Versículo de número 15 da nossa lição e o versículo 16. Esse juízo também é mencionado no livro de Levítico, capítulo 26 e o versículo de número 22. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Perceba, agora o terceiro juízo era, sabe o que, meus irmãos? Isso mesmo, a espada, que significa guerra. A espada é uma linguagem figurada para designar a guerra e também resulta em fome e peste. É o Senhor quem manda a chuva e fertiliza a terra e os campos. Agora, irmãos, em vez de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas, sabe a quem? A Baal. A seca era um sinal visível do castigo divino. A fome é resultado da carestia. A falta de alimento é uma referência à escassez de alimento pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos da batalha. Veja o versículo de número 13. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto da nossa lição fala sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel 2 situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Daniel, Noé e Jó. Exemplos de intercessão pelo pecador. Antes de continuarmos o nosso estudo, eu preciso definir o que é oração intercessória. Oração intercessória é a ação de orar por outras pessoas. Perceba, o papel de mediador em oração era comum no Antigo Testamento. Você deve lembrar de intercessores como Abraão, Moisés, Davi, Samuel, Ezequias, Elias, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E todos esses homens, eles eram intercessores. No entanto, meus irmãos, Cristo é retratado no Novo Testamento como o intercessor supremo. Por causa disso, podemos agora interceder em oração a favor de outros cristãos, ou então a favor dos perdidos, pedindo a Deus que lhes conceda arrependimento de acordo com sua vontade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, voltando agora ao nosso estudo, é preciso ainda informar que o povo de Judá está tão endurecido em seus pecados
que Deus não responderá, nem mesmo uma oração intercessória feita por Jeremias, pedindo que eles fossem libertos do castigo da seca. Em resposta à pergunta de Jeremias, se Deus havia completamente rejeitado a Judá, Deus afirma que o castigo vindouro é inevitável. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico, o castigo inevitável. Veja o versículo de número 20 na leitura bíblica em classe. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. A menção dos 3 justos do Antigo Testamento mostra que a responsabilidade é pessoal. Mesmo que estivessem no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Meus queridos irmãos, os destinatários originais dos discursos de Ezequiel não acreditavam nele, nem em Jeremias e nos demais profetas. Você sabe por quê? Porque eles acreditavam que a intercessão dos justos seria suficiente para Deus perdoar o pecado e poupar a cidade. Veja, o Senhor resolveu poupar Sodoma e Gomorra atendendo à intercessão de Abraão, você lembra? Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma, Gênesis capítulo de número 18. O que não aconteceu, sabe por quê? Porque não havia 10 justos naquelas cidades. Olhe, meus irmãos, também a história de Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecados e rebeliões. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai com o culto do bezerro de ouro. Você lembra dessa história? Porém, Deus perdoou o povo e renovou o concerto com os israelitas. Por que não perdoaria de novo? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas Ezequiel e Jeremias. Os contemporâneos de Ezequiel estavam equivocados, pois houve situações em que Deus não perdoou o povo. As reiteradas rebeliões do povo ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levariam a nação a uma apostasia generalizada. Chegou a um ponto, meus queridos irmãos, em que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar uma nação e até pessoas, como aconteceu, como por exemplo, com o rei Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. E eu convido você agora para estudarmos o terceiro tópico da nossa lição: quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. Veja, irmãos, que Deus rejeita a intercessão de Jeremias, não porque o profeta estivesse em pecado, não, mas porque todo o povo, a nação, profetas, reis, príncipes, todos mesmo estavam na mais profunda rebeldia, apostasia, rejeição a Deus. Como podia Deus usar de amor para com eles? Realmente, Deus rejeitou as orações de Jeremias. Porém, caso os judeus se arrependessem, buscassem a Deus verdadeiramente, seriam eles poupados do sofrimento. Apesar de Deus dizer a Jeremias: não rogues por este povo para o bem, não ore por este povo, nem faça clamor, porque não ouvirei. Meus irmãos, perceba isso. O profeta não se cansou, se compadeceu pelas almas dos rebeldes, mesmo assim,
E este ato de oração de Jeremias nos ensina muito a sermos mais ativos numa persistência de oração intercessória ilimitada pelos pecadores. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa lição. A lição está maravilhosa, não saia daí, porque agora estudaremos sobre a intercessão de Daniel, de Noé e de Jó. Meus queridos irmãos, veja isso. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. No primeiro tópico do terceiro ponto nós vamos estudar porque o povo rejeitou os profetas. Porque a ideia que se tinha era que a geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, porque Jerusalém seria destruída com um número maior de justos? Meus irmãos, esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Veja versículo 14 e versículo 20 na leitura bíblica em classe. E o segundo tópico, veja que cita o nome de Noé, Daniel e Jó nos versículos 14 e 20. O que leva Deus a dar testemunho desses 3 homens? Eles foram exemplo como homens de Deus. Todos eles viram destruição ao longo de suas vidas. Noé viu a destruição do mundo. Daniel viu a decadência e destruição de sua nação. Jó viu a destruição de sua família. Agora, veja que a intercessão até dos mais santos homens de Deus não desvia os julgamentos divinos. Olhe isso, meus queridos irmãos. Noé, apesar de ser um homem justo, não pôde, por sua intercessão, impedir que o velho mundo se afogasse. Apesar de justo, não pôde impedir que seus filhos fossem mortos pela queda de sua casa. Daniel, embora um homem justo, não pôde impedir o cativeiro de seu país. Quando Deus, como acima, decidiu punir uma nação, nenhuma intercessão deve valer. Somente a santidade pessoal pode impedir esses males, mas a santidade de qualquer homem só pode valer para si mesmo. Por que Deus escolheu 3 homens? Você já pensou por que Deus escolheu esses 3 homens? Um dos motivos foi o fato de todos eles serem identificados nas Escrituras do Antigo Testamento como homens justos e mostraram-se fiéis. Noé pelo dilúvio, Daniel na cova dos leões e Jó pelas suas provações dolorosas de Satanás. Foram todos homens de fé. Por sua fé, Noé ajudou a salvar a sua família. Daniel, por sua fé, salvou sua própria vida e a vida de seus 3 amigos. Pela fé, Jó salvou seus 3 amigos do juízo de Deus. No entanto, a fé e a justiça desses 3 homens não poderiam ser imputadas aos outros. A família de Noé teve de confiar em Deus e entrar na arca. Os amigos de Daniel tiveram de orar e crer em Deus. E os amigos de Jó tiveram de se arrepender e de oferecer os devidos sacrifícios. Escute isso, meu querido irmão, não existe fé emprestada. Portanto, querido professor, querida professora, concluímos a lição de hoje consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus Cristo.
Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe hoje e sempre.